Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje eu tenho um convidado que é o Marcos Granadeiro. Ele é CEO da Construtivo e nós vamos abordar... Primeiro a gente vai falar sobre a história do Marcos, depois a gente vai falar um pouco sobre a metodologia que ele desenvolveu e como ele vem transformando o mercado no setor de construção e de projetos de engenharia, enfim. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso episódio. Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. É um prazer aí bater esse papo e conversar com vocês aqui do Amplifica. Legal, legal. Então se apresenta para a nossa audiência, fala um pouquinho do que você faz, a empresa que você atua, fica à vontade. Bom, meu nome é Marcos Granadeiro, sou engenheiro civil, já tenho aí uns anos de estrada aí, formei em 95 pela USP, hoje a gente toca uma empresa chamada Construtivo, que é uma empresa de tecnologia para engenharia, a gente fez bastante coisa no caminho, e nosso objetivo é trazer a tecnologia e digitalizar os processos de engenharia civil, principalmente infraestrutura e energia, nesse Brasilzão aí que muito precisa aí melhorar e ter mais eficiência em termos de infraestrutura, né? Legal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, vamos começar do começo, e para começar do começo a gente vai falar do seu início da sua carreira. Conta um pouquinho sobre a sua formação, como começou a sua carreira, aonde que você começou a trabalhar, sua primeira experiência profissional foi como colaborador. Conta um pouquinho para nós aí. Tá, bom. De certa maneira, logo no começo da faculdade, quando eu entrei na faculdade, na USP, não existia computador, CAD, não existia nada. A gente fiz aula de desenho no papel, né, com régua T, com nanquim e tal. Mas já estava começando a ser introduzido isso e eu comecei a estagiar justamente para preparar os alunos a aprenderem CAD. Então, eu fui um dos primeiros realmente a mexer com CAD, mexer com computação gráfica na engenharia. Tive essa oportunidade. Legal. Comecinho da década de 90, isso. E eu estagiei desde o primeiro ano de faculdade, nos primeiros anos na própria USP, depois nos pioneiros de CAD e de computação gráfica para engenharia. E quando eu me formei, eu já estava praticamente com 5 anos de experiência e trabalhava mesmo, não era simplesmente aquele estágio mais simples, era coisa pesada. E ao me formar, na década de 90, começo da década de 90, a engenharia estava muito ruim, engenharia civil, era uma crise, e todo engenheiro ia para banco. E eu não fui exceção, fui trabalhar no Itaú, que era o famoso Banco dos Engenheiros, ainda é assim, né? E fui lá tratar emprego dos sonhos, todo mundo trabalhando lá, mas eu não me encontrei trabalhando como funcionário, nada contra o Itaú, excelente empresa, um plano de carreira, ou seja, tudo de bom, mas não era o que eu curtia. Mas foi trabalhar como engenheiro civil no Itaú ou... Como engenheiro civil, sim. Não engenheiro civil para tocar obra, mesmo porque o Itaú não faz isso, mas eu trabalhava na área que a gente chamava de assessoria técnica de segurança, então eu cuidava da implantação dos alarmes, das rotas de fuga, incêndio, enfim, era para engenharia civil mesmo, não era tecnologia não, era engenharia. Mas aí, depois disso, eu não estava legal, fui fazer uma coisa fui convidado para trabalhar numa empresa japonesa, em home office, isso na década de 90. Já tinha home office lá, hein? Eu morava com meus pais, não deu muito certo, porque 12 horas de fuso horário, tocava telefone de madrugada, acordava a casa toda, enfim. Não deu muito certo. Mas deu certo no seguinte sentido. Eu tinha um salário bacana, recebi um salário bacana, vi que era muito difícil prospectar, tinha que vender, era uma máquina um robô para fazer as bobinas que faziam as televisões de tubo na época e os fornos de micro-ondas. Então eu tinha que nas grandes Philips, Panasonic, enfim, nessas empresas que fazem os eletrodomésticos, tentar vender esse automatismo e tal. Então o que eu fiz foi contratar 2 vendedores para ficar batendo de porta em porta e depois eu só ia nos leads quentes. E a gente deu muito certo. E eu percebi que essa veia empreendedora fazia sentido, né? Então eu fui pedir na sequência emprego para uma daquelas empresas que eu havia estagiado tal, e a executiva lá, uma estrangeira, uma americana, falou: Marcos, abra uma revenda, que eu vou dar todo o apoio para você, vou pedir para o distribuidor. E foi assim que eu montei, em 96, a empresa chamada GC Sistemas, foi uma revenda de Autodesk, de AutoCAD. De Autodesk e AutoCAD. Vendia plotter HP, vendia Softdesk. Todo o kit para montar o projeto e imprimir o projeto. Isso, era isso, exatamente isso. E foi assim, a gente sempre se posicionou como uma empresa inovadora.
Então, a gente fez uma coisa interessantíssima. Assim que eu montei a empresa, tem alguns eventos de tecnologia nos Estados Unidos, e eu fui num deles. E, na época, eu fui um case da Sears, que era uma grande varejista americana, que digitalizou, que escaneou todas as plantas dela, isso na década de 90. E eu voltei, peguei todas as economias, comprei um scanner de papel e comecei a bater nas portas dos brasileiros aqui para escanear também. E a gente fez muito sucesso escaneando planta. Fui um dos precursores a fazer isso. E essa GC Sistemas cresceu, foi super bem e tal. Começou a digitalizar naquela época, né? Isso. Então a gente digitalizou um monte de coisa. Meu primeiro grande cliente aqui foi a loja C&A Modas. Foi muito bacana isso. Mas a gente fez de tudo. E era profissão de risco, porque você entrava nos arquivos, teve picada de escorpião, coisas assim, engraçadas. E depois, em 99, houve um problema sério para mim, que foi o dólar subiu para R$4. Eu vendia tudo em dólar. Eu não tinha mais venda, eu estava realmente num processo complicado. Nossa. E aí eu deixei minha empresa bem pequenininha, só trabalhando com um vendedor, um técnico, e fui procurar um emprego. E achei um emprego numa empresa que foi uma escola para mim, que foi com o Grupo Senco, do Ricardo Semler. Ele estava montando como se fosse uma incubadora de empresas de internet, isso na época de 99, 2000. Chamado Provedor Senco, de internet? Não, ele queria fazer empresas de Web 2.0. Então, queria fazer empresas... Ia para os Estados Unidos, achava alguma empresa que fosse interessante, queria trazer para o Brasil para replicar no Brasil. E montou um núcleo para fazer isso, né? Pegou os principais executivos das empresas dele e pegou 2 jovens. Era eu e o Zé Carlos Magalhães, que hoje tem o Tarpum Investimentos, um financeiro. Ele fazia parte de business case, tudo. Eu era meio que o marmitão lá, o papo toda obra para fazer as coisas. Sim, sim. E a gente montou um monte de iniciativas de coisas, tal. Uma das coisas que a gente montou foi uma empresa chamada Bitcoin. E assim, meu foco eu montava. Ali foi uma escola só com executivos, um melhor que o outro. Aprendi muito ali, é impressionante, assim, só um time assim, seleção brasileira ali do pessoal. E a gente ali montou, uma das empresas que a gente montou chamava Bitcoin, que faz exatamente o que o Construtivo faz. E deu muito certo, a gente pegou alguns grandes clientes na época e tal, e estava indo bem, até que uma hora que essa Bitcoin, o sócio americano lá fora faliu. Teve aquela bolha de 2001 da internet, o sócio morreu, e de repente todas as obras aqui ficaram no escuro, sem o sistema para rodar. E estava rodando aqui, na época, era a Alphaville, a FAO2, que era a empreiteira da Alphaville, estava construindo aqui o prédio que era a sede da Nestlé, que hoje até é o prédio da Nestlé ali na Marginal Pinheiros, que era o Banco Boston na época. Tal. Enfim, essas obras todas ficaram meio que no limbo. E a gente foi procurar um concorrente para tentar pôr as informações ali. Para tocar os projetos. E um dos concorrentes que a gente achou foi o Construtivo, que era uma empresa que tinha recém sido fundada pelo Banco Santander lá em Madrid e que tinha uma filial aqui em São Paulo. E a minha função foi pegar os dados que vieram dos Estados Unidos, essa empresa que faliu, do outro software, e fazer essa tradução e fazer os clientes novos, fazer essa migração. Sim, usar o de um para o outro. Nisso, o mercado já voltou, 2001, eu virei para o Ricardo Sendler, para sempre, falei, agora já foi, vou voltar para a minha empresa, normalizou. E o Construtivo perguntou se eu não queria ser uma revenda do Construtivo, porque afinal eu já sabia mexer e eu conhecia os clientes. Sim, fazer migração. Então tudo. Eu vendia Autodesk, vendia HP e vendia Construtivo. E foi indo assim, até uma hora que perguntaram se eu não queria ser o gerente comercial do Construtivo. E foi indo assim, e em 2003 para 2004, a gente entrei num processo de management buyout, e eu comprei o Construtivo, a operação brasileira do Construtivo do legal. Santander. Então, desde 2004, o Construtivo passou a ser... E eu fundi aquela minha passou empresa a ser a sua empresa com o Construtivo, e virou Construtivo, porque o Construtivo é muito maior do que a revenda. Mas só voltando um pouco nas questões, você falou de que teve um momento que você tinha a sua empresa e foi trabalhar em outra empresa. Isso. Aí essa decisão ela foi motivada por qual motivo? Quais foram os momentos difíceis que você passou? Acho que é legal frisar também, né? Porque quando você conta assim, parece uma história que tá assim, né? Não, foram momentos assim, passou momentos difíceis. Lógico. Ou seja, qual é a decisão de você meio que deixar a sua empresa de lado para ir trabalhar na outra? Cara, é porque você não vende, porque não tem dinheiro,
que você começa a ver a sua reserva secando e você vê a perspectiva de dinheiro entrar zero, porque você não tem pipeline de vendas, porque ninguém está comprando, porque um software que custava um X, agora está custando 4 vezes X, porque o dólar está aumentando, uma economia numa insegurança do cão e ninguém estava querendo investir em nada. Então ou eu vou fechar a empresa, ou eu vou arrumar algum jeito de ter dinheiro até... Sim. Então, assim, foi meio isso, né? E eu consegui, assim, e aí entra a criatividade e a resiliência do empresário, que é, o normal seria, vítima da sociedade, vou lá, fecho a empresa e pronto. Ou não vou fechar essa empresa por nada nesse mundo, eu vou dar um jeito. E aí eu fui arrumar um emprego que eu conseguiria trabalhar e ainda tocar a minha empresa e que o salário era mais ou menos o meu custo fixo que eu tinha ali. Sim. E assim eu toquei. Legal. Isso não é uma coisa fácil, né? Agora contando é legal, mas... E 2 responsabilidades, né? Porque, querendo ou não, a empresa, apesar de você não estar ali no dia a dia, você tinha ainda a outra responsabilidade da empresa, Sim. né? E uma coisa importante que tem, que eu acho que é uma coisa que a gente, como empresário, tem que ser o seguinte: tem 2 pessoas que estavam nessa minha empresa na época, que hoje são meus sócios no Construtivo, e que seguraram uma bronca violenta. Então, reconhecer essa equipe, reconhecer esse grupo e ter um grupo de que você e formar uma equipe que você confia plenamente, que você tem, é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Isso é super importante. Não, legal. Comenta um pouco também você falou, né, de pessoas que seguraram nesse momento difícil, ficaram com você nesse momento difícil. E depois, hoje, elas são sócias, né? Me conta um pouco das qualidades dessas pessoas, como que elas se mostraram, né, nesse momento difícil, como que elas te apoiaram, porque você não traz para sócio qualquer pessoa, né? Sim. Então, conta um pouco para nós. Isso é uma das coisas que hoje a gente vê mais dificuldade quando a gente conversa de RH, conversa em pessoas. Tá? Hoje, acho que uma das maiores dificuldades como empresário hoje é RH, é pessoa, é recursos humanos, é trazer gente, né? E manter gente. Sim. Esse perfil, esses 2, que é o Cláudio e o César, primeiro, assim, tem um alinhamento e uma confiança total naquela visão de empresa, na visão que você quer fazer. Legal. Isso é a primeira coisa, assim. Então, muitas vezes até pode-se ter uma discussão maluca. De querer esse projeto, isso aqui é melhor, aquilo. Mas uma vez que decidiu o rumo do barco, tamo junto, né? Junto, né? Então, isso não tem aquele, eu te falei, não existe isso, né? Acabou, fechou. Vou torcendo para que não dê certo, né? Isso. Eu vi esses dias até uma expressão no LinkedIn que é o GAV, né? Não sei se eu vou falar, que é o Grupo Antivendas. Que às vezes você tem pessoas dentro da empresa que são, não faz isso aqui porque isso aqui não vai dar certo. Às vezes a pessoa dentro da sua equipe está te desmotivando a não fazer aquilo novo, né? É exatamente isso. Não, na hora que foi para aquele lado, vamos para aquele lado, entendeu? E a segunda coisa é o famoso pau para toda obra, ou seja, bicho, tem que fazer uma coisa, vai lá e faz, não tem, tem que fazer. Então, ou seja, não tem aquela, eu não fui contratado para fazer isso. Não. Eles assumiram a responsabilidade. Tudo. E o que eu acho hoje, esse perfil é a coisa mais importante que tem. Sim. Né? Então, e um deles, assim, é muito engraçado, assim, assim que eu montei a empresa em 96, eu estava procurando gente, eu precisava de uma pessoa administrativa para poder fazer o dia a dia. O dia a dia, sei. E eu na época, eu coloquei anúncio lá no Estadão, que na época se fazia assim, e vinha carta pelo correio com os currículos. Parecia aquele programa do Silvio Santos, aquele monte de carta, assim, é uma loucura. Tá? E eu estava tentando selecionar ali e tal. Meu pai, que tinha uma experiência muito grande com gente. Seu pai era empresário? Não, meu pai foi diretor de vendas de uma empresa há muito tempo. Já tinha experiência com vendas. Com vendas e com gente também. Legal. Eu acho que a principal qualidade que ele tinha era conhecer gente. Ele entendia. Vendedor, né? Vendedor conhece gente. Não, mas vendedor deve conhecer gente. Né? Vendedor bom conhece gente, né? E ele chegou e separou um currículo que não tinha nada a ver com o perfil dos outros. Ou seja, não tinha experiência, não era um cara bom não tinha nenhum currículo, nada de matemática, de administração, nada. Mas um cara que tinha trabalhado no Nadir Figueiredo e tinha ficado 3 anos desempregado. E que ele viu na entrevista e falou, cara, contrata esse cara. Uhum. Pode ser que não seja o melhor, tá? Mas se você contratar ele desse jeito, do jeito que ele está, esse cara vai ser parceiro seu para sempre. Está obrigatório com a gente até hoje e faz parte do DNA do Construtivo, que é o Cláudio. E o César a mesma coisa, entrou como estagiário lá em 97, passou 6 meses, veio essa crise louca. E esse é até um exemplo, né,
daquela análise que as pessoas, eu quero profissional por esse currículo, porque estudou nessa faculdade, porque fez essa pós-graduação e tal, e às vezes o sucesso de uma contratação não estão, né, somente nessas análises, né? Tem coisas que não estão ali, que é feeling, né? Então, assim, isso eu acho que é o grande ponto. E a gente montou e o construtivo veio de lá. E aí, lógico, quando houve a fusão das duas empresas, foi o nosso maior desafio, porque você tinha, de um lado, uma empresa que nasceu pequena, que nasceu com uma cultura de ser pequena, que de era crescer. Aquela que vendia AutoCAD, isso aí. E a outra... Que era revenda de software, né? Isso, que era uma revenda de software. E outro construtivo, uma multinacional, que tinha toda aquela... escritório de um andar inteiro na Vila Olímpia, com mesa de pimbolim, com um monte de coisa, que acabou a farra, porque não tem mais dinheiro. Então, assim, unir essas duas empresas, foi 2004, 2005, foi a grande... E na época eram quantos colaboradores? Então, o Construtivo, quando o auge do Construtivo, chegou a ter 100 colaboradores antes do M&A Buyout. Passou para 7, 8. Nossa. Assim, enxuga e tal. Hoje nós estamos com 35, 40. Mas assim foi. E aí depois a gente foi organizando, né? Fizemos todo um realinhamento de estratégico também, sem entender muito, meio que no faro da coisa, do tipo. Deixamos de mexer com e-commerce, porque é uma coisa que. Alinhar o foco, tal, uma coisa mais pé no chão. Deixamos de se preocupar. Como minha formação é mais de engenharia e pouco de financeiro e tal, comecei a fazer uma contabilidade mais simples, mais arroz com feijão, sem querer pegar dinheiro de fora, só usar o que tem, ou seja, ser muito conservador. E assim, aí ficou um gerenciamento mais simples, e aí a coisa cresceu e andou e deu certo. Então, essa foi um pouco a gênese de como a coisa aconteceu. E de lá, você comentou daquele momento difícil, né? Lá atrás, né, de tomar a decisão de trabalhar em outro local e manter a empresa. Foi uma decisão difícil, um momento difícil. E a gente sabe que ao longo dessa trajetória até hoje, né, a gente passou por um momento de pandemia. Ninguém gosta de falar mais de pandemia, que pandemia já passou, mas, de certa forma, aquela situação difícil também acaba nos preparando para os momentos difíceis que vêm depois, né? Como é que foi passar por esse momento na pandemia? Quais foram as situações difíceis que você passou também? A gente teve vários. Assim, o Construtivo teve um monte de crises, digamos assim. Né? Eu vou dar um exemplo de uma crise que a gente teve, que foi do Construtivo muito séria, que foi o seguinte: a gente armazena e gere projetos de infraestrutura. Quando um projeto nosso passa por uma crise, a gente é levado junto. Então, a gente estava gerenciando a obra, o sistema, né? A gente não é gerenciador, a gente faz o sistema do metrô de São Paulo, daquela obra que rompeu ali em Pinheiros. Em Pinheiros, eu lembro. Entendeu? Que afundou lá o buraco, né? Então, a quantidade Era linha amarela, né? Linha amarela. A quantidade de hacker tentando entrar para buscar informação e vender para a imprensa, fazer alguma coisa e hackear que toda a informação de engenharia estava com a gente, 100%. Nossa, Então, assim, a tensão que era, foi uma coisa... A gente acabou saindo do ar alguns dias, algumas horas para conseguir segurar aquilo. A proteção. Passamos. Isso foi aquela... E aí, a lição que a gente teve foi... A gente sofreu muito durante 2 meses, mas depois a gente saiu mais forte porque... Aprendeu, né? Foi uma prova, os caras seguram a onda, né? A gente passou por uma coisa semelhante também com aqueles ativistas verdes aí, quando a gente começou a atender Belo Monte. Também todo mundo queria destruir tudo que relativo a Belo Monte, porque era contra Belo Monte. E a gente não tem nada a ver com a história, a gente só estava oferecendo o sistema e levava junto, né? Em relação à pandemia, a gente... Sim, sofreu bastante no sentido de, primeiro, a incerteza que todo mundo teve do que vai acontecer, como é que não vai ser. Porque as obras pararam também, né? A gente, na realidade, as nossas obras não pararam. A gente sofreu antes, porque a gente sofreu com o problema das empreiteiras que pararam com as obras em função de toda a questão da Lava Jato. Lembro. Entendeu? Então, a gente já teve uma queda antes. Tá? Eu trabalhava nessa época no mesmo prédio lá da Odebrecht. Ali no Eldorado Business Tower, chegava lá para trabalhar de manhã, a Polícia Federal estava lá. Então, assim, a gente tinha muitas obras, a gente teve uma queda de faturamento, uma queda de clientes naquela época, porque a gente atendia todo mundo que deixou de ter obra por conta da situação. Então,
E a gente foi para o setor de energia. E, felizmente, o setor de energia ele não parou na pandemia. Né? Renováveis, linha de transmissão, porque a gente está numa situação do Brasil que se parar a energia, daqui a pouco a gente fica com um apagão. Então, a energia tem que continuar. Mas, assim, como trabalhar remoto, como fazer implantação de software, de software remoto, a incerteza de se vai ou não parar, a incerteza de se vai ou não entrar projeto, enfim, isso acabou. Aquela coisa que a gente tinha, que a gente conversava com o cliente, olha, nos próximos 2 anos, esse aqui vai ser o pipeline de projeto. Ninguém sabia nada. Nada, de nada. Até hoje está meio assim incerto. Né? Então mudou um pouco a maneira da gente planejar. Mas, assim, eu brinco assim que vejo as multinacionais preocupadas. Como é que é o pipeline, nosso planejamento de 5 anos? A gente vai levando, digamos assim. A gente tem muito mais esse espírito, talvez como a gente nasceu da Gênese. Sim. A gente faz o planejamento, mas a gente consegue ser mais... Olhar ali o que está acontecendo agora, né? E como que você, assim, também, a parte comportamental, assim, como que você se mantém positivo quando as coisas não estão dando certas? O que você usa para se motivar, para se automotivar? Poxa, às vezes você encerrou um dia com, sei lá, recebeu um e-mail que não foi tão bom, aconteceu uma situação na empresa e você tem que acordar no outro dia. Isso, você é empresário também, eu imagino que você deva também ter essa dificuldade, todo mundo tem. Eu acho que primeira coisa é a gente ter um autoconhecimento de perceber, peraí, deixa eu dar uma parada, porque agora eu levei tanta porrada que se eu continuar eu vou começar a reagir dando porrada também. Sim. Então, deixa eu dar uma respirada. Aí, assim, a família eu acho que é fundamental. Eu tenho 2 gêmeos, né, de 9 anos e uma menina de 13. E um dos gêmeos, ele faz uma coisa que é impressionante, o Zé. Ele pega, nasceu dele, ele pega de vez em quando ele chega assim, pai, deixa eu te dar um abraço, que abraço melhora tudo. E assim, não sei de onde que ele surgiu isso, mas teve um dia que eu cheguei muito mal em casa, do nada ele fez isso. Nossa, que legal. E ontem foi um dia que eu estava... Não teve nada, não aconteceu nada de errado até. Mas aí você não está tão motivado. Mas não estava motivado, estava meio, né? Eu cheguei em casa meio assim, ele chegou e do nada ele fez isso e vou te dar um abraço. Tá? E aí, então, hoje eu acho que a família que é o que motiva bastante. Eu achava antes, quando não tinha essa família, que era clichê isso, mas eu acho que não é, acho que hoje isso é verdade. E porque essa é a razão de tudo no final, né? Eu acho que sim. Muitas vezes também os próprios funcionários também, muitas vezes, assim, até como eu falei que a gente tem, eu vejo a equipe lá muito como uma grande família, né? Então, muitas vezes também aquela coisa, de vez em quando, você falou, dá vontade, fala assim, quer saber de uma coisa? Deixa eu ir embora e parar tudo, mas eu vejo aquele pessoal, eu sei que muita gente ali depende daquilo, porque aquilo é o ganha-pão, então vamos embora, vamos fazer, vamos lá então, mas tem sim aquelas horas que você tem que abaixar a cabeça, dar uma respirada e pôr no travesseiro, ou, no meu caso, dar um mergulho na praia para voltar e seguir em frente. Legal. E você comentou também, antes da gente começar, né, da Câmara Americana, né, que você faz parte. Sim, né? Sim. Da Câmara de Comércio Americana, né? Sim. Como que você acredita nesse poder assim, das conexões, né, de se relacionar, de estar envolvido em coisas, em ações de outros países? Como que isso agrega na sua carreira e na sua empresa? Tem 2 aspectos. Então, como é que isso nasceu? Nasceu porque a gente, como empresário, não adianta você ir tomar cerveja com um amigo seu que é funcionário público e tentar achar que você vai ter uma conversa que vai te ajudar alguma coisa na sua empresa. Não, é outra perspectiva. Tal. Sim. Até porque teu amigo você vai querer conversar de outras coisas. Né? Eu sinto falta de ter aquele ambiente para você discutir, para você filosofar, tal, para você pensar. Então, na Câmara Americana, eu comecei a participar de umas missões comerciais. Primeiro, as reuniões, vi que era interessante. Eles fazem umas missões comerciais para outros países. Primeiro, para você ver lá, fazer benchmark, ver como é que não é, uma empresa X, empresa Y. Não é só para os Estados Unidos, então eu já fui para a China, já fui para Israel, já fui para outros países com a Câmara, então não é só por ser Câmara Americana ser Estados Unidos. E entender essas culturas é fundamental, até para a gente poder entender como é que cada um pensa, como é que as coisas funcionam.
O construtivo hoje tem muito cliente chinês, ou seja, o mercado de infraestrutura hoje tem muito investimento chinês. Uma das coisas que deu super certo, uns 5, 6 anos atrás, a gente fez uma missão, eu fui uma missão à China. E uma das principais coisas da missão à China foi entender como é que negocia com o chinês, como é que pensa um chinês. Isso ajudou pra caramba nas negociações depois que vieram, 4, 5 anos depois, que eu nem imaginava que ia ter. Como é que pensam os chineses? Isso é uma coisa. Mas assim, o principal vai aquela coisa de que você não tem que falar de negócio, tem que deixar ele falar de negócio. Então você tem que ter uma relação pessoal antes, senão ele acha que você é interesseiro. Sim. Bem básico, mas esse tipo de coisa, esses insights você vai pegando nessas coisas, né? Sim. Sem contar que esse tipo de conversar com outros empresários, geralmente empresários muito melhores que a gente, muito mais sucesso que a gente, ou de empresas maiores, ou diferentes, ou de diferentes ramos, enriquece brutalmente, né? Então, eu sempre gosto de isso, para mim é uma coisa que é muito boa. E você fez também alguns cursos, né? Lá fora também. Sim, a missão, essas missões, elas tinham, essas últimas pelo menos, sempre um curso. Então, começou a ter, por exemplo, eu sempre achei engenheiro civil, vendendo tecnologia, que o meu negócio era só esse. Aí a gente teve um treinamento, um curso com David Rogers em Colômbia sobre transformação digital. Esse livro, para mim, foi um curso revelador, né? O que é a transformação digital. Tá. E, aí depois veio um de Open Innovation em Berkeley. Então, a gente começou a fazer esses cursos, esses pocket, cursos 2, 3 dias, tal, com esses gurus, que o cara consegue passar, ainda mais ecoando em todos esses outros colegas, né? Uma coisa bacana. Nisso, me deu uma motivação de falar, o que eu preciso fazer agora é buscar, até para nos ajudar em termos de estratégia e de inovação. Então, o Construtivo entrou no processo no MIT do Scale Up, que a gente chama do Bootcamp. Então, ele passou a empresa e a nossa estratégia durante uma semana lá, então, e até como é que a gente vai crescer, o que seria bom, o que é forte e tal. Então, a gente fez esse trabalho lá, foi muito bacana. Isso me motivou depois a fazer uma certificação que eu recomendo a todos, e eu fiz durante a pandemia, porque não tinha muito o que fazer e tal, que foi de certificação de transformação digital pelo MIT, que é uma certificação bem interessante. O que menos se fala é tecnologia, se fala muito de cultural awareness, de como é que você... O mindset de transformação, o medo da mudança, a questão de você errar, não se preocupar em errar, coisas que eu vejo que são os que impedem das empresas mudarem e aplicarem digitalização nas empresas. Legal, muito bom. Mas assim, vamos entrar um pouquinho no que a Construtivo faz. Quais são o foco da Construtivo? Quais são os projetos que ela participa entregando software, né? Software como serviço, certo? Isso. Construtivo tem uma plataforma SaaS, software como serviço. A nossa plataforma chama Colaborativo. Essa plataforma, ela faz a digitalização do processo de projeto, ou seja, toda a parte da fase de projeto, em que você está definindo quais os desenhos, decidindo como é que vai ser, essa integração de todos os participantes, controle de revisão, versão, planejamento, tudo, essa plataforma automatiza. Legal. Ela tem uma parte de supervisão de obra, de campo, que não é só para obra, né? Controle de qualidade, segurança do trabalho. Então, tudo que você tem que fazer registro em campo com o celular e depois tratar essa informação no escritório para produzir relatórios, alertas e monitoramento, a gente tem nessa plataforma. E tem depois a parte de gerenciamento, então toda a parte de processos que estão no escritório que apoiam a obra. Essa plataforma essa nasceu lá com o Santander em 2000 e está na 4ª geração, e essa é nosso core. E em cima disso a gente coloca outras tecnologias para poder complementar e aumentar essa digitalização. Então tem desde inteligência artificial para aproveitar as imagens de CFTV para você ter algum automatismo de ação. Você tem a parte de BIM, que é uma coisa que depois também eu queria explicar, que eu acho que é a tendência que vai acontecer agora, que já está acontecendo. Enfim, a gente tem essa é a plataforma. Então, resumindo assim, um elevator speech do Construtivo a gente digitaliza o processo de engenharia. Legal. E como que eu quero entrar nessa questão também que já está na pauta, essa questão do BIM, né? O que é o BIM? BIM. BIM, é BIM Information Modeling, né? Isso é uma maneira da gente
lidar com os ativos, né? O ativo pode ser um prédio, pode ser uma ponte, pode ser enfim, qualquer coisa que a gente vai construir, manter e operar e usar. Você foi o precursor disso no Brasil? A tecnologia BIM não é uma coisa nova. A gente, como eu falei lá, comecei mexendo com CAD lá na USP, lá no começo da década de 90, e sempre, tudo que é tecnologia nova, a gente está sendo um dos primeiros a falar e a mexer. O Construtivo, sim, ela é uma das empresas que está sempre na vanguarda disso. Né? Hoje o BIM está começando a ser relativamente popular no mercado de engenharia, mas ainda muito na parte de modelagem, mas sem o uso mesmo efetivo, e a gente sempre no Construtivo está puxando o que há de o mais moderno no BIM. Né? Então, hoje, o que a gente está hoje, a fronteira do BIM hoje é o uso dessa modelagem para simulação de operação, para o uso da inteligência artificial para você entender como é que o seu ativo vai se comportar e operar o seu ativo de maneira em que você impacte menos o meio ambiente, por exemplo. Esse é o grande pulo. Né? Mas ele é uma metodologia, uma tecnologia? É os dois. É uma metodologia, basicamente, mas que é incorporada na tecnologia. No colaborativo. O colaborativo não é. Sim, o colaborativo usa a metodologia BIM, assim como uma série de outras tecnologias. E a gente se coloca como um grande integrador. Então, assim, não existe assim, eu vou comprar um BIM. Não. Você vai começar a trabalhar no processo BIM e aí você vai ver para você qual que é a tecnologia, quais são as tecnologias que melhor vão atender. Legal. E até em cima desse assunto, quais são os principais desafios que você acredita que as empresas passam hoje, né, no seu segmento, com relação à gestão de projetos? Por que é importante ter uma plataforma como a sua? Por que é importante ter uma metodologia sendo aplicada na elaboração, na criação desse projeto? Quais são os principais desafios hoje dessas empresas? Bom, a primeira coisa que existe é um mercado muito conservador. Esse é o primeiro que se fala. Segundo, é um mercado que não entendeu ainda o que é inovação. Ou seja, que quando muda qualquer coisa e que você tem um erro, vai ficar tentando bater qual é o problema do erro, onde está o erro, e não se preocupa. Fala, bom, errou, vira a página e segue em frente, que é a base da visão de inovação. E o grande desafio que tem, qual que é? É você gerir a informação, ou seja, como é que você padronizar, como é que você captura a informação, conseguir organizar e ver essa informação sendo transformada e ter os outputs. Geralmente o pessoal está preocupado em ter um output, uma saída, um relatório ou um gráfico de dashboard na tela bonito, mas não consegue e não está preocupado em entender como é que ele vai chegar lá. Né? Ou qual é a consistência do dado que está sendo apresentado. Então, hoje, e relega isso para um nível gerencial ou operacional que não tem capacidade de definir isso. Né? Então, assim, hoje eu acho que a grande dificuldade que tem, tanto para você implantar uma governança dessa de projeto, quanto o BIM, é o nível estratégico da engenharia ou dos owners de projeto entenderem e participarem desse processo. Legal. E hoje você falou que a sua plataforma ela roda no segmento de energia e da construção civil. A gente, em tese, poderia atuar em qualquer mercado de engenharia, mas hoje o nosso forte é mercado de energia, renovável, o tradicional, hidrelétrico, linha de transmissão. Né? Hoje o hidrelétrico, o tradicional hidrelétrico é muita renovação, é modernização das hidrelétricas, solar, eólica, linha de transmissão, subestação, energia. Saneamento é uma área que a gente está agora com um volume grande de novos projetos de saneamento, a gente tem cases interessantíssimos de saneamento. A gente trabalha bastante também na área de transporte, então, ferrovia, rodovia. A gente tem um case agora, que é um case que está sendo bastante divulgado agora, que foi uma inovação com o BIM, inclusive, com o colaborativo, que é a restauração do Museu Nacional. Aquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro. E foi todo feito em BIM, junto com o colaborativo, usando a gente foi contratado pela Unesco para fazer isso. Legal. E deu super certo. Então, tem até projetos sofisticados que nem esse do Museu Nacional, mas transporte, saneamento,
energia, essa parte de infraestrutura, de maneira geral, é o nosso forte. Ah, legal. E como que você se mantém assim, atualizado com relação às inovações no segmento? Olhando, como que você olha o futuro, né, das coisas que estão acontecendo? Como que você procura tocar, né, o dia a dia da empresa, entregando soluções ali para transformar, né? A gente fala muito hoje do que está acontecendo de novo, né? Mas tem muita empresa que está tentando se transformar ainda digitalmente, né? Então a gente tem que tocar o dia a dia, mas como que você olha para fora para manter as coisas atualizadas? Como se você se mantém atualizado? Bom, o arroz com feijão de estar sempre acompanhando na internet os principais empresas e os principais páginas, softwares. Então, por exemplo, a gente indo eventualmente em eventos, pelo menos 2, 3 vezes por ano a gente viaja para fora para grandes eventos. Por exemplo, tem um evento da Hexagon, que é uma multinacional europeia que atua em todas as áreas, e a gente está muito forte na parte de digitalização, de escaneamento 3D do mundo, né? Associado com metaverso. Então, assim, a gente está muito, muito ligado em relação a isso, vendo basicamente os grandes fabricantes. A gente apoia e a gente lê muito sobre também as teses de mestrado e doutorado, porque ali que está nascendo alguma coisa que daqui a 4, 5 anos vai virar a tecnologia, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma arquiteta que trabalhou com a gente até o ano passado e que agora foi para a Austrália, que defendeu essa semana uma tese de mestrado que tem uma coisa pioneira em relação a BIM, de automatização, de verificação de requisitos, que eu acho que vai virar um produto no futuro e que a gente já está vendo que hoje é uma coisa que não é inviável, mas... Então, assim, a gente sempre gosta de ver a parte de academia e ver o que está no high-end das empresas. Legal. Basicamente é isso. Legal. E como que, assim, você tem esse processo de filtro, assim, né? Tem muita coisa surgindo. Antigamente o pessoal está falando de metaverso, agora não para de falar de inteligência artificial, né? Como que você separa o que realmente é aplicável para o seu negócio, para os seus clientes? Assim, a gente tem um critério de ser muito pragmático. Então, eu vou dar um exemplo para você, um hype que tinha quando a gente foi, uns 3, 4 anos atrás, que surgiu, ainda tem, do blockchain. Sim. Blockchain, criptomoeda e tal. E aí a gente falou, praticamente, o que eu posso fazer com criptomoeda ou blockchain para o meu mercado de engenharia, para o meu mundo aqui? Aí a gente sempre faz, assim, tem na equipe, tem o Daniel, tem o pessoal também que, cada um na sua, né? Que nem o Daniel, que é o nosso CTO, é um cara muito focado em segurança e também a tecnologia mais raiz. Então, tem uma visão diferente da minha, que eu mais de aplicação. Então, cada um... Sim. Então, a gente conversa muito internamente. A gente pegou o blockchain e falou, bom, blockchain é uma tecnologia que, em tese, permite você escrever alguma coisa que ninguém muda, certo? Ok. A gente tem um problema sério na construção, que é o quê? Um problema que acontece hoje, um diário de obra que se faz hoje com alguma coisa, ele só vai buscar aquele diário de obra daqui a 4 ou 5 anos se tiver um litígio lá na frente. Sim, lá na frente. Então, e aí o que aconteceu? Quando a gente estava com os chineses tentando contratar a gente, teve um chinês que falou assim para mim o seguinte, Marcos, quem me garante que você não vai mudar um dado se por acaso der um litígio daqui a 2, 3 anos? Nossa empresa, nossa reputação. Marcos, você é uma empresa pequena. Nossos contratos são contratos bilionários. Alguém vai chegar para você, vai te oferecer um dinheiro aqui, e você vai pegar esse dinheiro e vai morar no Caribe lá e esquece. Não me convenceu. Aí eu falei assim, aí eu lembrei e falei, e se a gente gravar em blockchain? Aí o cara... Agora você me convenceu. Aí a gente fez o ConstruChain, que foi um blockchain para gravar as coisas. Então, assim, o que a gente faz é entender o core das tecnologias, que nem a realidade virtual, por exemplo, o metaverso. A gente tem produto, a gente já vende produto para tratar a segurança do trabalho. Porque um dos nossos clientes falou o seguinte, olha, retenção de aprender a mexer com segurança, aprender a mexer como é que funciona um procedimento, se o cara vê um PowerPoint ou vê uma coisa, é baixa. Mas se ele vivencia aquilo, ele aprende muito mais. Então, o que a gente fez? A gente criou um produto que é para treinar treinamento em altura, espaço confinado. Sim. A gente fez realidade virtual e oferecer para os clientes. Então, assim, a gente vai ver aonde qual é o core. Então, o core da realidade virtual é você conseguir entrar naquela realidade, esse é o diferencial. Tá bom, onde que isso impacta? Isso impacta num treinamento, então vamos colocar lá. Então, a gente sempre busca o que é o core de cada coisa. Legal. E quais conselhos você daria para as empresas que querem se transformar
digitalmente, que ainda não estão transformadas, ainda às vezes não usam uma plataforma como a de vocês? Eu acho que a primeira coisa é entender o que é transformação digital, antes de buscar qualquer tecnologia. Né? Então, entender que transformação digital é uma estratégia do que você vai fazer, é uma mudança de cabeça, no sentido de que você tem a certeza que vai dar errado, e que você vai ter que rapidamente entender o que está dando errado e mudar, e não ficar procurando qual que é o culpado do erro. Sim. Veja, esse mindset, a diretoria, os donos têm que ter. E não ficar se lamentando, pô, perdi dinheiro porque isso aqui deu errado. Não, vai perder, faz parte do processo. E isso é a primeira coisa. E aí depois, eu acho que escolher um parceiro e que validar um parceiro, escolher um parceiro bom e não ficar fazendo leilão, muitas vezes eu vejo. Então eu vou comprar uma determinada tecnologia, vou ver qual que é mais barato. Isso no final vai sair mais caro. Sim, sim. Né? Então, assim, eu acho que não se preocupe, esquecer aquele negócio de comprador, de fazer 3 cotações e ver o mais barato, e o segundo entender o que é a o impacto daquilo, digital, né? O impacto daquilo nos processos e tal. E aí, pegando também esse gancho da sua vida empreendedora, quais são os conselhos que você daria para os empreendedores que estão nos escutando? Cara, eu acho que primeiro que eu acho que se você faz pelo dinheiro, ferrou. Melhor vai dar errado. Você tem que fazer pela vontade de fazer acontecer. Né? De fazer acontecer. Vai acontecer. Então, quando eu fecho um contrato, eu fico mais empolgado com o que vai ser aquele contrato, o impacto que vai dar, o que a gente vai conseguir fazer, do que muitas vezes... Manter o time, manter as pessoas, manter a longevidade da empresa. Do que o dinheiro que vai ter ali mesmo no final. Então, acho que a primeira coisa é isso. Então, saber se está vocacionado para isso. Uma coisa que eu acho que eu aprendi, que faz todo sentido, é aquilo. Ou seja, você tem que ter uma razão, tem que ter uma vocação para o negócio. Não adianta só fazer por fazer. Né? Aí eu vou vender o produto porque eu quero vender o produto e ter o dinheiro. Não. Eu tenho que acreditar naquilo, aquilo tem que ser, né? Fazer sentido. E essa questão que você falou, que eu acho que tem tudo a ver, que tem que ter uma resiliência ferrada, porque você vai ter esses momentos de levar porrada, vão ser muito maiores do que os momentos. E às vezes não tem com quem chorar, né? E não tem com quem chorar, isso. Mas, e aí, se por acaso não é o perfil, cara, vá buscar trabalhar numa empresa e ser um executivo, ou se for o perfil, né, é isso aí. Inclusive, a gente tem tem umas gravações interessantes aqui com os executivos de empresas, tal, que construíram também uma carreira como executivo e que passam desafios também, como a gente passa também, né? Acho que sobre uma ótica diferente. E como que você também, acho que a gente está chegando um pouco no final do nosso episódio, como que você organiza o seu tempo nas suas funções? Como CEO, tem as questões de CEO para resolver, mas como que você flutua assim para conhecer o que está acontecendo na empresa, para ter uma ótica do todo? Como que você divide seu tempo na semana? Eu sou muito organizado nesse sentido e muito por tempo. Então, assim, eu sou matutino, ou seja, de manhã eu funciono bem, vai ficando mais para o final da tarde, a bateria vai acabando. Então, eu deixo as decisões, a questão de criatividade, o que eu tenho que pensar, tomar decisão, sempre é logo no começo da manhã. E tem uma rotina lá que quando a porta da minha sala está fechada, que eu tô resolvendo alguma coisa, concentrado alguma coisa. Salvo isso, a porta está aberta e todo mundo pode interromper a qualquer momento e falar, e aí o assunto está aberto, né? E aí vai separar. Então, hoje eu vou tratar a parte financeira, amanhã vai ser serviço, amanhã eu vou ver comercial com o pessoal. Então, eu ponho minha agenda mesmo bem assim, separadinha, e vou dando os temas. Legal. E tento, digamos, no dia que eu estou fazendo serviço, eu não vou aparecer alguma coisa do comercial, eu não vou mexer, só vou mexer amanhã. Eu tento ser disciplinado nesse sentido. Legal. Tem algum hobby? Cara, o hobby é tocar violão. Legal. Eu acho que esse é o que eu mais gosto de fazer. E qual o estilo de música? Bossa nova, samba, MPB. MPB. Legal. E jazz. Legal. E tem algum livro para recomendar aqui para nossa audiência? Alguma coisa que você leu? Cara, então, eu acho que um livro que eu acho que, assim, para mim foi um divisor de águas foi esse Transformação Digital, o Digital Transformation, do David Rogers. Né, que ele conta a história de o que é a transformação digital. Foi o cara que cunhou o termo transformação digital. E conta a história de alguns improváveis sucessos de transformação digital, como a Enciclopédia Barça,
um metropolitanozinho de Nova York e tal. Então tem algumas coisas interessantes e ali abre a cabeça para a gente pensar e refletir sobre a nossa empresa. Legal, muito bom. Bom, Marcos, nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação. Se você quer entrar em contato com o Marcos, vai ter o endereço do LinkedIn dele nos comentários do nosso episódio. Marcos, vou deixar alguns minutos para você se despedir da nossa audiência. Obrigado pela participação mais uma vez. Tá, joia. Bom, muito obrigado pela oportunidade, Eric. Foi um prazer aqui esse papo. E, assim, mais uma vez, pessoal, fico à disposição de vocês. E assim, aquilo lá que eu falei, tendo amor e paixão por aquilo que você faz não é trabalho, é diversão, né? Eu acho que essa é a coisa, apesar de todos os percalços que muitas vezes, que também no jogo de bola a gente leva a bolada, né? Então é assim que funciona. É verdade, tem gente que vai jogar bola e se machuca, então, mas não deixa de jogar bola. É isso aí, obrigado, Marcos. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.